Olá IPCA, hoje é sábado, dia 25 de maio de 2013. Nós estamos juntos há 398 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 16 a 18 do livro de Deuteronômio. Estamos, como temos dito a você, no segundo discurso de Moisés aos israelitas que estão acampados nas planícies de Moabe. E temos a repetição de mandamentos como a grande ênfase nesta parte do discurso. No início do capítulo 16, o que nós temos é a repetição da lei das festas judaicas. Leis que já foram estudadas de leve quando vimos o capítulo 23 de Êxodo, mas que foram estudadas em detalhe quando vimos o capítulo 23 de Levítico. E se você quiser explicações bem detalhadas a respeito de todas as 7 festas do calendário judaico, remeto você aos vídeos desta coleção que trataram do capítulo 23 de Levítico. Lá você vai encontrar abundante explicação sobre estas festas e o seu significado. Também vemos no capítulo 16 Deus tratando a respeito dos juízes, dos homens que vão promover a justiça no meio do povo de Israel, coisa que também já foi tratada lá no capítulo 23 do livro do Êxodo, dando a entender, portanto, que Israel será uma nação que celebra a vida na presença de Deus com as suas festas, mas também uma nação que promove a justiça social. A idolatria que esteve em perspectiva, por exemplo, no capítulo 13, está aqui novamente em perspectiva, porque a idolatria vai ser uma grande ameaça para Israel. O grande perigo daquela época era a adoração a outros deuses, a deuses falsos. Perigo que os israelitas perceberam como muito real, tão logo saíram do Egito, e quando separados de Moisés por 40 dias já caíram em idolatria adorando ao bezerro de ouro. Perigo que vamos ver e conhecemos a história bíblica posterior, perigo que vai se concretizar quando os israelitas vierem a adorar a Baal. Mas aqui está a advertência solene para o fato de que Deus quer que a idolatria seja banida do seu povo e que seja rigorosamente punida para que essa atitude não seja incentivada. Dentre as obrigações de justiça de Israel, poderiam surgir casos que fossem de difícil julgamento. E então, quando as coisas fossem assim, os sacerdotes e os juízes do lugar em que Deus escolhesse para ali fazer habitar o seu nome deveriam ser procurados. A ideia de que existem questões um pouco mais simples, mas existem questões por vezes complicadas, e que as pessoas mais indicadas para apontar a solução para esses casos seriam justamente aqueles que se dedicavam às coisas de Deus e ao estudo da palavra de Deus. Está aqui um princípio precioso para nós, a ideia de que nos momentos de dúvida de nossa vida, nas horas de ansiedade ou de incerteza sobre o caminho a tomar, a gente deveria procurar aqueles que conhecem a palavra de Deus melhor do que nós e que podem nos ajudar a pensar biblicamente na solução dos problemas. De fato, isso se cumpriu quando o povo teve alguém para onde recorrer, e na cidade em que Deus fez habitar o seu nome, a cidade de Jerusalém, um juiz de grande sabedoria tomou decisões sábias, resolvendo questões difíceis do meio do povo. O exemplo mais conhecido disso é de Salomão, filho de Davi, rei em Jerusalém, que julgou o caso daquelas 2 mulheres que tiveram aquela disputa sobre a criança, porque uma delas dormiu sobre o seu filho e o matou, e então trocou de filho com a sua vizinha, e Salomão julgou esse caso com tremenda sabedoria, mostrando que é da vontade de Deus que haja um lugar onde a sua palavra é ensinada e que as pessoas corram até lá em busca de conselhos que serão conselhos sábios, que elas busquem ali orientação que será baseada na Escritura e que haverá de guiar a sua vida. Está aqui uma pergunta que nós podemos nos fazer. Quando você tem dúvida, que tipo de pessoa você procura para te aconselhar? Alguém que tem conhecimento da Escritura? É algo que nós devemos aprender aqui. O capítulo 17 fala aqui de uma novidade a respeito dos deveres de um rei quando fosse escolhido esse rei. E fala então do dever deste homem de conhecer a Escritura, de ler a Escritura, lembrando-nos aqui, portanto, da ideia de uma aliança cuja cópia deste tratado deveria ser guardada com carinho e lida com regularidade, como era a forma de contrato nas alianças internacionais da época. Deus está dando uma lei para Israel que deve ser conhecida pelo seu rei e não deve ser esquecida jamais.
para que o rei possa também refletir a sabedoria necessária para o seu povo, quando este viesse ao rei para buscar solução para casos difíceis. É o que nós vemos aqui sendo espelhado. Infelizmente, o rei deveria se cuidar para não pecar, e nós temos o exemplo de um grande rei sábio, que foi Salomão, o mesmo sábio que julgou aquela difícil questão entre as duas mulheres e seus filhos. Esse mesmo rei sábio acaba caindo em pecado depois de multiplicar para si mulheres, e então desagrada ao Senhor e se esquece da lei de Deus, mostrando, portanto, que é importante demais não só conhecer a lei de Deus, mas dar um bom testemunho para que você possa ser de fato um bom conselheiro e cumprir o papel de líder quando Deus o designa para isso. Finalmente, no capítulo 18, nós vemos aqui a obrigação de todo o povo de Israel de honrar os sacerdotes e os levitas no seu meio, fazendo com que os sacerdotes e levitas participassem das bênçãos que Deus destinava às 12 tribos. E então, quando o israelita fosse dizimar ou fosse oferecer sacrifícios ao Senhor, ele deveria honrar os líderes religiosos, os representantes de Deus no meio da sua nação. Com isso, ele devia também lembrar que era preciso, por um lado, prestar honra aos líderes religiosos verdadeiros e, por outro lado, extirpar, eliminar do meio do povo de Israel os líderes religiosos falsos, os adivinhos, os feiticeiros, os prognosticadores, os necromantes e outros mais. Sabendo que, quando a nação se mantivesse santa, no meio deste povo, que honrava os líderes religiosos verdadeiros, que desprezava os líderes religiosos falsos, no meio deste povo viria o grande líder, o profeta maior do que Moisés, que ia fazer o povo ouvir perfeitamente a voz de Deus, o profeta que está previsto aqui, que está prometido e anunciado no verso 15 do capítulo 18. Sem dúvida nenhuma, esta é a parte mais clara de todo o Pentateuco a falar do Messias. E é por isso, por causa desta passagem, que nós podemos entender, por exemplo, que quando os discípulos encontram o Senhor Jesus, um vai falar com o outro e vai dizer, isso está lá no Evangelho de João, nós achamos aquele de quem Moisés falou. É por causa desta passagem tão especial aqui no capítulo 18 de Deuteronômio. Note, então, que há toda uma sequência lógica em tudo isso. O capítulo 16 está falando de celebrar a vida e o tempo com as festas na presença de Deus. E que deve haver justiça em Israel, por isso juízes. Juízes, como nos diz o capítulo 17, que vão julgar as questões difíceis do povo e que serão capazes de dar essa justiça ao povo na medida em que conhecerem a palavra de Deus e que derem um bom testemunho. Esses serão aqueles que vão ajudar o povo a evitar a idolatria. E por isso, como líderes verdadeiros, deverão ser honrados, enquanto os falsos líderes, falsos profetas, deverão ser punidos e extirpados do meio do povo. Dessa maneira, essa nação estaria se preparando para receber o seu grande líder, o maior de todos os profetas, aquele que veio para trazer a verdade de Deus, ele que é a verdade, a vida, o caminho, ele, o Senhor Jesus Cristo. Em tudo isso, portanto, percebemos mais uma vez, Israel é o povo santo. É o povo no meio do qual Deus vai mandar o Messias para reverter a maldição da queda. É uma nação que, em santidade, deve promover a justiça social, o culto verdadeiro, promover a vida e celebrar a vida na presença de Deus, porque é a esta nação que o Messias será endereçado. Que estas reflexões nos ajudem a lembrar do quanto também nós, o Israel de Deus, o Israel espiritual, devemos santificar a nossa vida para que possamos orar hoje. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Maranata, vem Senhor Jesus. Que haja santidade na minha vida e na sua, e que continuemos a tirar proveito destas preciosas palavras que estamos estudando aqui em Deuteronômio. É o que desejamos a você. Bom estudo, boa leitura e até amanhã na igreja, se Deus quiser. Até lá!